Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu vou gravar o vídeo da minha comprinhas no mês de novembro e dezembro. Não sei, eu comprei umas coisas, um desenho, algumas algumas referências nas minhas compras, mas não sei o que é certificado. E essas aqui eu comprei muito que tem lá. Mas eu quero branco, uma pessoa fofa e a outra não, até jogar a bola, e aí a gente tem que virar e levar lá dentro. Ele é cheio de aqueles negocinhos que grudam na parede, tipo, gruda, rosa, leite e vinho. Esse brinquedinho da minha mais doce na minha coleção. E esse uma bolsinha também. Esse aqui, acho que eu tenho muito com ele. E guarda esse raio aqui dentro. E aí, esse negocinho que mostra também. Aqui eu coloquei só dentro do e aí, a mandioca, assim, as dentes ficaram coladas. Coisas molhadinhas. E aí eu não sei. Eu comprei no dentro uma coisa de outras vezes eu comprei foi essas duas minhas aqui, não é imaginário, lá no shopping. Essa aqui é a Diana, que me dá as patinhas, e essa aqui é do Gucci, elas duas são originais, e eu comprei umas imaginárias, e essa loja é muito boa, e eu reclamo com celular, com a estátua, minha celular estava com eu já fiz o vídeo da minha atualização de página no meu canal. Então, mais uma imaginária. Essa aqui foi 50 e a de leve foi 50. E direitinho para colocar aqui. Já foi essa vídeo. Eu também comprei esse casaco, que assim, eu acho que vocês já viram que uma frase que é Ever. Eu não sei se tem uma Let Whatever. Eu ganhei na bolsa água sanitária, assim, na máxima. Assim, chatinho. Ele é tamanho 2. Fico realmente feliz. Eu também comprei esse sapato aqui, ó. Também comprei esse casaco.
eu acho que seja muito mais bonito. E essa coisinha assim, essa aqui é assim mesmo, sozinha, assim, eu comprei esse casinho, dois minutinhos. E aqui, ó, vai ficar muito bonitinho, sabe? E esse aqui tem normal, que diz, eu acho que foi isso. Eu já fiz o vídeo dos meus olhos. Eu vou dizer como que eu faço aqui na vida. Eu não sei se é certo, eu não ligo muito pra vida, mas depois desses olhos, eu comprei de novembro e dezembro. Ou finda de dezembro, porque no caso do vídeo eu vou comprar muitas coisas em dezembro. Vou comprar queijos, eu vou comprar roupas, eu vou comprar máquina. E vou fazer o vídeo agora de o tour pelo quarto, pelo meu quarto. Eu vou filmar pra vocês agora. Beijo, tá? Assim.